Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo. Hoje paramos aqui em Atos, capítulo 13, parte 3, acho que é o último episódio desse capítulo, episódio número 831, 10ª temporada. Tem sido uma jornada fantástica através de todos os capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Você não pode perder nenhum episódio, tem muitas lições preciosas. A gente tem se dedicado bastante para oferecer para você o que há de melhor em um comentário bíblico em áudio gratuito disponível na internet, tá bom? Vamos lá? Tudo bem com vocês? Que bom que você voltou, que bom que você está chegando aí pela primeira vez. Se alguém compartilhou com você esse trabalho, se você chegou aqui por acaso, não acreditamos em acaso, acreditamos que Deus controla todas as coisas. Vamos falar da fé cristã hoje? Leia lá o capítulo 13, versículo 14 ao 41, para a gente ver quais lições o texto nos apresenta. Aqui a gente vê no versículo 14 o apóstolo dos gentios, que ele primeiro se dirige à sinagoga dos judeus, e isso em parte talvez porque ali ele se sentiria mais à vontade, encontraria um público mais receptivo. Versículo 15. Em parte em concordância com as palavras do Senhor, Lucas 24, 47. Com a liberdade de falar, pela cortesia de seus compatriotas, Paulo pregou o discurso que temos no texto, a respeito da fé em Cristo. Ele demonstra, os versículos 17, 22 e 31, a sua base estabelecida em fatos históricos. É uma questão de história. Essa história começa com o chamado de Abraão e a redenção de Israel da escravidão do Egito, versículo 17. Inclui a vida no deserto, versículo 18. E nos primeiros anos na terra prometida, versículo 19, 20. Contém a escolha de uma monarquia, versículo 21. E a elevação de Davi, versículo 22. Do começo ao fim, a fé em Cristo repousa sobre a base sólida de fatos estabelecidos, não de deduções lógicas ou intuições da razão humana. Ela é construída sobre fatos bem comprovados. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, sentiram, o que vimos e ouvimos. Isso vos anunciamos. 1 João capítulo 1, versículo 1 ao 8. Não são fábulas engenhosamente inventadas, mas fatos dos quais homens honestos foram testemunhas oculares. 1 Pedro 1,16. Que constituem o material sobre o qual se baseia a doutrina cristã. E o clímax, a culminação final disso tudo é em um Deus encarnado. Versículos 23 ao 37. Deus levantou para Israel um Salvador, Jesus. Versículo 28. Alguém da suprema posição e majestade, cujas sandálias o grande Batista, versículo 25, não era digno de desatar. Alguém morto por seu próprio povo, mas ressuscitado dentre os mortos pelo favor e poder de Deus, versículos 27 ao 30. Alguém cuja imortalidade é o cumprimento da palavra divina, versículos 32 ao 37. No cristianismo, tudo se concentra em torno do próprio Jesus Cristo, centralizado nele.
Não somos compelidos a subscrever certas proposições profundas, nem a nos conformar com uma série de requisitos minuciosos, seja na vida doméstica, social ou nos hábitos devocionais. Nós somos, sim, convidados a aceitar aquele que já foi crucificado e agora ressuscitou. Um Salvador, Jesus, como o Salvador Todo-Poderoso, Senhor vivo, amigo divino, que Ele se oferece para ser para todos nós. Versículos 38 e 39 nos fala de sua doutrina fundamental. Por meio deste vos é pregada a remissão dos pecados. Por ele são justificados todos os que creem, etc. Não pode haver vida religiosa verdadeira sem a certeza consciente do favor de Deus. E isso não pode ser alcançado até que o pecado tenha sido perdoado. O passo inicial para o reino de Deus é, portanto, a remissão dos pecados, a justificação do pecador diante de Deus. Esta é a doutrina fundamental do Evangelho de Cristo. Isto, disse ele, é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28. Pode haver momentos em que esta doutrina seja negligenciada, mas a ela a humanidade retornará continuamente. Pois é o senso de pecado, a consciência de condenação que se interpõe entre a alma do homem e sua herança em Deus. E é o perdão do pecado, a justificação do pecador que abrem as portas do reino da paz, da alegria e da vida eterna. O versículo 16 fala da sua gloriosa abrangência. Varões israelitas, e vós que temeis a Deus, dai ouvidos. Filhos da linhagem de Abraão, e vós que temeis a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Verso 26. Por ele é justificado todo aquele que crê. Versículo 39. Meus queridos ouvintes, as antigas e restritivas tradições já haviam sido quebradas. Os fortes preconceitos já haviam se desfeito. Os corações dos homens já haviam sido dilatados. E gentios e judeus foram convidados a crer e a serem salvos. À medida que a obra missionária prosseguia, e à medida que mais luz do céu irrompia, o pensamento de Deus que abrangia o mundo tornou-se mais claro e pleno para as mentes dos homens. Sim, a urgência de sua reivindicação, versículos 40 ao 41, uma sucessão de passos muito tristes: desprezar, admirar, perecer, mas uma que já foi tomada por milhares de filhos dos homens. Meus queridos, nós não podemos nos opor a uma grande salvação tal como essa, sem sermos feridos e quebrantados por nossa insensatez. Mateus 21, 44. A altura da bem-aventurança e da dignidade a que nos elevamos, se aceitarmos um Salvador divino, marca a profundidade da vergonha e da desgraça a que caímos se o rejeitarmos. É agradável. Sim, é agradável observar os vestígios em todos os lugares possíveis da graça ainda estendida ao judeu. Ela vindica com ênfase a longanimidade de Deus e a força contínua da oração moribunda daquele a quem aqueles judeus mataram e penduraram no madeiro. E embora em menor grau, é agradável observar como mensageiros e apóstolos, ao chegarem a uma nova cidade, fazem sua primeira visita à sinagoga. Exatamente o que o apóstolo dos gentios faz agora. Essa tem sido a ordem dos dois companheiros desde que partiram da antiga Antioquia,
versículos 4 e 5. Mas agora chegando à Antioquia da Pisídia, e Paulo claramente assumindo a liderança, o mesmo curso é observado. Paulo e os seus, versículo 13, entraram na sinagoga no dia de sábado e sentaram-se. Eles são estrangeiros e depois da leitura da lei dos profetas são convidados pelos chefes da sinagoga. Sérgio Paulo, versículo 7, mandou chamá-los quando estavam em Pafos e desejaram ouvir a palavra de Deus. E agora novamente, falaram de uma posição privilegiada, pois foram convidados a falar. A ocasião provou ser memorável. E sua memorabilidade se baseia na palavra de exortação de Paulo a um público judeu. Observe, o único objeto determinado desta palavra de exortação, versículos 38, 39, é fixar a atenção única e indivisa no homem, versículo 38, Jesus. Como aquele que obtém o perdão dos pecados para os homens, embora não seja necessariamente o próprio perdoador e como justificador de todos os homens que creem nele, das exigências e responsabilidades das quais gostariam de se ver livres. Esta é a tônica da pregação de Paulo. E a ouvimos distintamente soar nesta primeira grande ocasião de seus pronunciamentos autoritários. Ela marca o ponto de vista de sua teologia prática. E é o peso de sua missão apostólica. Nada está mais perto do seu próprio coração. Nada é dito com mais clareza em seus lábios que ele converse consigo mesmo, um pecador, ou que se dirija a outros pecadores. É o cerne da verdade, é o osso e a medula do próprio evangelho. Portanto, primeiro, Paulo prega o homem em Cristo Jesus. Segundo, Paulo prega como o único que obtém perdão, deixe-o a obtê-lo como puder, para o pecador sobrecarregado. E terceiro, Paulo prega como justificador vivo e todo eficiente dos homens diante de Deus. Não há aqui nenhum toque de argumento socrático, não. Paulo leva, é verdade, um pouco de tempo para chegar ao seu ponto principal, mas ele não aborda de forma velada. Ele pavimenta o caminho e pode-se dizer que o aplana, mas tudo isso em plena luz do dia. O breve, porém eficaz panorâmico histórico que Paulo faz de Israel pode ser comparado em termos de objeto, matéria e maneira, com os de Pedro em Atos 2, embora em menor grau, de Estevão em Atos 7. Sem inveja, pode-se dizer, no entanto, que a brevidade, a concisão e a incisividade de Paulo em seu discurso não poderiam ser superadas. Ele apresenta Cristo desde o momento da eleição de Abraão por Deus até a ressurreição de Jesus de uma morte e sepultura que não lhe impuseram nenhum estigma de corrupção. E em um ou dois momentos ele confronta toda a sua audiência naquela sinagoga de Antioquia com dois retratos, em tamanho real e ao vivo. O retrato de sua própria nação e povo, os judeus, e o outro, o retrato do crucificado, morto e sepultado, mas ressuscitado. Essa análise introdutória de Paulo se deve à maior fidelidade aos fatos e à consciência daqueles que o ouviram, e às evidências da promessa sagrada para toda a memória, da genealogia que de fato havia sido tão indiscutível, do profeta antigo, daquele maior profeta nascido de mulher, Lucas 7:28, João Batista. E no momento, o efeito parecia provavelmente irresistível. Os homens de Israel e os que temiam a Deus pela feliz associação com eles e os gentios, ou alguns representantes casuais deles, parecem não estar acorrentados ao local, versículo 42, nem fascinados, nem enfeitiçados
mas profundamente impressionados e pensativos, sem ficarem amargurados. A palavra de advertência é do próprio Paulo. Ele encerra, ainda que seja como uma citação das Escrituras, o que deveria acrescentar a força que advém da reivindicação da reverência sagrada. Arrependei-vos, exclamou João Batista. Cuidado, clama Paulo. Eles ouviram a citação e muitas vezes, como a tinham ouvido antes, e a conheciam tão bem. Ou ela teria perdido muito de seu significado e pertinência na boca de Paulo. Nunca haviam pensado nela sob essa luz, nunca haviam sonhado que pudesse ter predito a respeito deles ou ser qualquer descrição deles. No entanto, que quadro maravilhoso havia sido de uma nação, pelo menos por cerca de 3 anos, e de seus filhos e filhas por cerca de 13 anos a mais. Que quadro verdadeiro daquela nação, altamente favorecida. Eles contemplaram e desprezaram, maravilharam-se e pereceram. Sim, muitos deles já pereceram. E isso não por ato da natureza ou colapso do céu, ou algo irremediável, ou uma espada de um inimigo conquistador, mas por quê? Embora lhes fosse dado contemplar coisas que reis, profetas e homens justos de seus ancestrais desejaram, em vão durante séculos, eles desprezaram o que contemplaram. E assim devem perecer todos os que de modo algum crerem numa obra que o próprio céu realiza bem no meio deles e que lhes é declarado com a voz do poder, do amor, da paciente importunação, mas que é desprezada e rejeitada. Esse foi o sermão de Paulo na sinagoga de Antioquia, que tinha como propósito principal provar a messianidade de Jesus e, portanto, proclamar a porta da vida aberta, a história da graça divina apontando para o barro. Meus queridos, se a fé cristã se apoia em fatos históricos e culmina na pessoa de Cristo, proclama o perdão dos pecados e se abre a todos os povos, que desculpa resta para rejeitá-la. Se Deus mesmo abriu a porta da vida em Jesus, como ousaríamos permanecer do lado de fora? Vamos orar? Para a gente encerrar mais um episódio. Oh, Jesus lindo e maravilhoso, obrigado pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu perdão, pela tua salvação. Senhor Jesus, tu és o único Salvador, o único justificador dos que creem. Abre os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos a grande salvação que nos oferece. Livra-nos da indiferença, que despreza a tua graça, Senhor, e fortalece nossa fé para permanecermos firmes em Ti. Amém, amém e amém. Jesus é lindo demais. A gente volta no próximo episódio para continuar falando do que é mais importante. Jesus, que morreu, foi sepultado, mas ressuscitou ao 3º dia e vive e está sentado à direita de Deus Pai. Mas também está aqui, habitando em nós como templos do seu Espírito Santo. Você é morada de Deus. Dê valor a isso. Eu te encontro lá, no próximo episódio, para a gente continuar. Tá bom? Um abraço, Deus abençoe. Até breve. Tchau, tchau.